quando você está no estado de vítima, que é um estado mental, você tem a sensação de cansaço, de exaustão, né? Como se fosse uma sobrecarga emocional. Você tem a sensação de incapacidade, de impotência. Quando você está no estado de vítima, você tem dificuldade de ver caminhos para que as coisas melhorem. Quando você está no estado de vítima, além de sofrer, você se comporta de formas como reclama muito aos quatro ventos, com a expectativa muitas vezes, e às vezes você nem percebe isso, mas com a ideia por baixo dos panos, subconsciente, de que talvez alguém vá chegar de algum lugar e vá resolver os problemas que estão acontecendo na sua vida e com quem você ama. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. O meu nome é Vitor Blasio, eu sou médico psiquiatra e nesse vídeo de hoje eu vou te falar sobre 4 passos fundamentais para você se tornar uma heroína ACA e sair do ponto de vítima. Heroína ACA é como eu me refiro a uma aluna do método ACA que conseguiu fazer a pessoa que ama parar de beber e se tornou, portanto, uma heroína que salvou a história da família dela, que salvou a própria história dentro desse relacionamento com essa pessoa que ela ama. Então, é muito importante que você entenda aqui quais são os passos e o que é vítima. Vou te mostrar também, vou explicar o que é isso, porque vítima, o estado de vítima, é um estado em que a pessoa tem várias características que eu vou falar para você aqui hoje e que talvez você esteja nesse estado hoje, nesse ponto de vítima, e para você chegar no ponto de heroína eu vou te mostrar como que é esse caminho, vou te mostrar 4 passos para você fazer isso. E o estado de vítima é um estado em que você sente, quando você está no estado de vítima, que é um estado mental, você tem a sensação de cansaço, de exaustão, né? Como se fosse uma sobrecarga emocional. Você tem a sensação de incapacidade, de impotência. Quando você está no estado de vítima, você tem dificuldade de ver caminhos para que as coisas melhorem. Quando você está no estado de vítima, além de sofrer, você se comporta de formas como reclama muito aos 4 ventos, com a expectativa muitas vezes, e às vezes você nem percebe isso, mas com a ideia por baixo dos panos, subconsciente, de que talvez alguém vá chegar de algum lugar e vá resolver os problemas que estão acontecendo na sua vida e com quem você ama. Que vai vir uma solução de fora, né? Quando uma pessoa está no ponto de vítima, ela espera que a solução venha de fora, né? Ela não acredita muito em si, e ela se justifica, né, de várias formas, dizendo do porquê ela acredita mesmo naquele momento de que a solução só pode vir de fora, que ela só tem que vir de fora, ou porque ela não aguenta mais, ou porque é difícil demais, ou porque realmente naquela configuração mental ela acha que ela não tem nada a ver com isso, mas ela segue sofrendo, né? A posição de vítima, a pessoa fala coisas como: ele que bebe, eu tenho que mudar, né? Como se mudar fosse algo negativo, como se a possibilidade de mudança fosse um castigo. E também como se o alcoolismo dessa pessoa que você tem um relacionamento significativo e que te faz sofrer, não fosse um problema teu. Essa é a cabeça, o jeito que fica a cabeça de quem está no papel de vítima. E mais do que isso, eu gosto de chamar de vítima anti-ACA. Quando a vítima está num estado de vítima anti-ACA, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba aprofundando tudo isso. E eu chamo de anti-ACA porque quando a pessoa está no papel de vítima, ela acaba alimentando o alcoolismo de quem ela ama. Eu sei que pode parecer estranho, se você está se você está no papel de vítima hoje, o que eu estou te dizendo, talvez algumas partes façam sentido, outras te incomodem ainda. Eu espero que até o final da live isso possa ficar mais claro. Então presta atenção aqui porque isso é muito importante e tem coisas que talvez não estão tão conscientes agora que até o final do vídeo vão
vou trazer um pouco mais de luz e vou trazer um caminho para você poder seguir fazendo esse trabalho emocional ao longo do tempo e até a gente chegar no nosso grande evento. E olha só, a vítima, ela sofre. Ela sofre. Às vezes ela tem dificuldade de dormir e ela busca alívio, porque ela sofre. Mas como é que ela busca alívio? Ela busca o alívio através de estratégias que vão piorar a situação dela. Por exemplo, é uma pessoa que ela está precisando de ajuda, e aí ela vê uma possibilidade de ter ajuda, e a cabeça dela, para evitar sofrimento, joga fora a ajuda. Por quê? Como na cabeça da vítima ela tem um sofrimento, né? Tem um sofrimento numa situação estressante acontecendo. Então, um caminho mental da vítima, ele faz com que a interpretação daquele sofrimento, daquele estresse, ele passe a se isolar dela, né? Ela se enxerga como incapaz e impotente. Então o problema passa a não existir mais. Por quê? Se esse problema está aqui e eu sou incapaz, não tem problema, né? Se não tem solução, não tem problema. Então, na cabeça da vítima, aquilo é ruim, mas não é um problema dela. Então, se oferecerem uma solução, ela às vezes até se ofende, ou ela olha para a solução e rejeita todas as possibilidades, ou ela diz o quanto ela é sofrida, o quanto a vida dela é difícil, e como se isso fossem motivos para ela paralisar, ao invés dela se esforçar mais, né? Ela acha culpados para todo o sofrimento dela. E olha, é diferente de... as pessoas... O que acontece com as pessoas, o comportamento dos outros, pode nos causar sofrimento? Claro. Só que só vai causar sofrimento baseado numa necessidade minha que foi ferida, baseado numa interpretação minha uma expectativa minha. O sofrimento, a raiva, por exemplo, se eu tenho raiva de alguém, essa raiva não é causada pelo outro, né? Isso pode parecer um pouco estranho no começo, mas acompanha o meu raciocínio. Por exemplo, você está com raiva do alcoólatra. Nossa, ele age de uma forma que te deixa com muita raiva. Essa raiva não foi causada pelo outro. Olha só, o comportamento do outro despertou raiva em você porque você tinha certas expectativas ou certas necessidades emocionais que não foram cumpridas, não foram atendidas. Percebe? A diferença pode parecer sutil, mas ela é gigantesca. Numa mentalidade eu enxergo o outro, a mentalidade de vítima eu enxergo o outro como um inimigo. Um inimigo maldoso, causador de sofrimento, às vezes por egoísmo, né? Como se o outro fosse o pior vilão do mundo. E aí você acha que o outro está te causando todo esse mal e que você é impotente perante a isso. E aí o que acontece? A vítima tende a fazer algo bem parecido com o alcoolista em algumas situações, né? Tem alguns alcoolistas que eles começam a beber exagerado, começam a ter problemas, e aí algumas pessoas ao redor estranham isso. Então, para não lidar com esse desconforto, eu vou me associando com pessoas que têm um comportamento derrotista igual ao meu, né? Se eu quero começar a me alimentar melhor e fazer exercício, eu vou precisar andar com pessoas que façam isso. Porque se eu continuar andando com pessoas que tiram sarro de quem faz exercício, que fazem piada com quem tenta se alimentar melhor, eu vou ter muita dificuldade. Então, se não é impossível, muita dificuldade, né? Vou ter que fazer muito mais força. Então, quando uma pessoa... o nosso cérebro faz isso de uma forma quase automática, quando a gente não assume o controle da nossa vida. Então a pessoa, quando está na mentalidade de vítima do alcoolismo do outro, ela enxerga o alcoólatra como um grande vilão, ou alguma outra pessoa como um grande vilão e o alcoólatra o coitadinho. E o que acontece? Ela tende a procurar outras pessoas que vão reforçar nela a ideia de que ela é uma coitadinha, de que ela é uma pobrezinha, que ela é uma injustiçada. E aí, esse é um jeito da mente dela evitar a dor. Esse é um jeito que talvez a sua mente possa entrar em algum momento, e você é bom estar atento a isso para não deixar isso acontecer, para você evitar o sofrimento. O sofrimento é qual? O sofrimento da realidade, que a cabeça tenta fugir. Qual que é a realidade? A realidade é que uma pessoa que você ama está tendo um problema com álcool,
esse problema é complexo e ele envolve fatores sociais. E você que convive com essa pessoa pode ser parte do problema ou parte da solução. Essa é a realidade. E você tem uma decisão para tomar. Se você quer ser parte do problema ou parte da solução. Não dá para não tomar decisão nenhuma, né? A realidade também é que não existe uma única resposta. Ninguém pode julgar, né? As pessoas podem até julgar, mas só cabe a você decidir isso. Não tem como fugir dessa decisão. A vida te impôs, te obrigou a decidir. Isso dói. Existem incertezas, existem decepções, existem lutos da ideia daquela pessoa que você achava que ela seria muito mais... cuidaria de você e não cuidou. Seria mais legal com você e não foi. Só que essa pessoa tem uma doença. Essa pessoa que tem um problema com o álcool, ela tem alterações cerebrais causadas pelo álcool, que é uma droga. O álcool é uma droga que altera o cérebro. Ele altera o funcionamento cerebral de uma forma aguda, que a gente chama de embriaguez, mas ele também altera o cérebro de uma forma crônica, que quando uma pessoa bebe repetidamente ao longo do tempo, ela vai perdendo a noção sutilmente. É sutil, é uma doença traiçoeira, é uma doença sorrateira. Aí a pessoa tem dificuldade de enxergar que ela precisa parar de beber, e isso gera e tem várias armadilhas no meio do caminho que, se você não tiver consciência, você vai tropeçar nelas e vai piorar a situação. E aí você vai entender tudo errado, você vai entender que não tem solução. E aí, o que acontece? Você entra no estado de vítima. Entra no estado de vítima, começa a reclamar, mas também não sai daquilo, entendeu? Porque você não sai? Porque você tem motivos para ficar. Você continua nisso porque existem motivos para você ficar. Ou porque você tem uma história com essa pessoa, ou porque tem outras coisas que você valoriza nessa relação que você não gostaria de abrir mão, ou porque existem outras coisas que fazem você ficar, que você valoriza naquilo que você não queria perder. Você se importa com a vida daquele ser humano. E aí você não quer simplesmente ir embora, mas daí você também não resolve. Você fica ali como um peso para a sua vida e para a vida do outro. Ir embora também não ajuda. Então aí você tem uma opção. Ou você vai ser parte do problema ou parte da solução. Não tem saída. E você não tem obrigação de fazer nada. Você só está com isso na mão. Só que quem entra no papel de vítima empurra os outros que estão ao redor para outros papéis também. É como se existisse uma dinâmica social dos relacionamentos e que, quando uma pessoa entra num desses papéis, papel de vítima, que alimenta o alcoolismo do outro, que alimenta o ciclo do alcoolismo, que faz ser difícil, mais difícil, o outro parar de beber, que enfia o outro na garrafa mais ainda. E às vezes você faz isso sem perceber, óbvio. Ninguém é bobo, ninguém faz isso querendo. Isso é uma coisa que está por baixo dos panos. Isso é instrumento da doença, do inimigo. Então, quando a pessoa entra no papel de vítima, ela impulsiona os outros a entrarem em dois outros papéis, que é o papel de perseguidor ou o papel de salvador. Essa meleca toda faz parte do ciclo do alcoolismo. Por quê? Porque isso só atrapalha todo mundo. Vou dar um exemplo óbvio, mas ele é óbvio para entender. Não é a única forma, tá? Mas ele talvez seja mais clara. Não é a única, não estou falando que essa é a forma geral, é só uma forma que eu encontro como mais clara para te explicar isso, e eu vou contar com a tua boa vontade de entender esse meu exemplo para te ajudar a entender esse conceito, tá? Não é a única. Imagina, tem o pai, a mãe e o filho, tá? Imagina que o filho tem alcoolismo. E esse pai, essa mãe e esse filho, eles estão no ciclo do alcoolismo. Então, vai ter alguém que vai ter o papel de vítima. Vamos imaginar que o alcoolista entra no papel de vítima, que às vezes alterna, né? O alcoolista entra no papel de vítima, o filho. Aí ele começa a dizer coisas como: nossa, como a vida é difícil. E eu não estou falando que a vida é fácil, não é isso, tá? Mas é o discurso, olha só o discurso. A vida é difícil, é tudo impossível, eu não consigo as coisas que eu quero, eu não consigo, o álcool é meu único alívio, ou eu não consigo parar de beber, nossa, eu sofro demais, as pessoas não me ajudam, o meu chefe é injusto,
o salário que eles me pagam não é condizente com o que eu mereço, né? Eu precisava ter coisas novas, eu precisava ter um carro novo e eu não tenho. Enfim, eu estou exagerando um pouco para trazer didática só, tá? Vamos imaginar essa situação. Aí, a mãe, se ela está no papel de salvadora, que às vezes é impulsionada por esse comportamento vitimista que o filho está no exemplo que eu estou dando, se ela entrar no papel de salvadora, ela vai começar a alimentar a doença. Como? Vai dar dinheiro, vai concordar com ele, vai passar a mão na cabeça dele, vamos dizer assim, tá? Simplificando. Ela vai ser muito permissiva, vai alimentá-la, porque ela tem a ideia de que se ela tiver carinho e mais cuidado do pobrezinho, desse incapaz, desse incompetente, desse filho dela, ele vai melhorar. É uma doideira. Na cabeça dela as coisas são muito rasas, né? Quando está com esse funcionamento. E aí, o pai olha para isso e inicialmente ele se incomoda, porque ele vê algo errado aí. Só que ele entra sem querer nessa dinâmica. Pau! Ele vai para o papel de perseguidor. O que o perseguidor faz? Ele começa a dizer para a mãe coisas o pai vai dizer para a mãe assim, ó, você passa a mão demais na cabeça desse nosso filho. Você está estragando esse menino. Por isso que ele está assim. E aí ele fala pro filho, meu filho, você tem que trabalhar, para de reclamar. Eu na tua idade fazia muito mais do que você. Você tem que ter vergonha na cara, isso e aquilo, não sei o que. Você vai se ferrar, vou te botar na rua. Você já viu uma história assim? Já viu pessoas se comportando assim na vida alguma vez? E aí, percebe. Me conta aqui nos comentários se você já viu algo assim, se já vivenciou algo assim. Então olha só, os papéis se alternam, tá? Vamos dizer, o pai fez isso, criticou a mãe, criticou o filho. Aí de repente a mãe que estava no papel de salvadora, ela começa a entrar no papel de vítima. Opa! E você não pode falar assim comigo, meu marido, você não me entende. Só eu entendo o nosso filho. Nossa, como eu sou injustiçada, eu só quero o bem de todos, eu faço tudo certo, eu faço tudo correto e eu escuto esse tipo de coisa. Se você tivesse cuidado melhor do nosso filho, isso não aconteceria. Se você tivesse ficado mais presente, ele sentiu falta de pai, é por isso que ele não tem nada. E agora eu tô sendo injustiçada também, você é mau. E aí, o filho fica no papel de salvador. Pai, você não pode falar isso pra mãe. Isso é injusto. Você não entende como a mãe tem dificuldades e ela só quer me ajudar. O filho vira salvador. E o pai é perseguidor. Aí todo mundo briga com o pai vira vítima. Aí, tá entendendo como uma coisa vai se alimentando e vira uma doideira? Uma coisa louca. Mas que as pessoas entram assim, ó. Se você não nutrir maturidade emocional, você entra nessa fácil. As coisas vão te levando para isso. Quando você vê, você virou uma vítima profissional anti-ACA. Por quê? Você tá aí reclamando, daí você entra numa live e começa. Ai, isso é tudo mentira. Ai, não sei o que, aqui em casa não tem como. Ai, você não sabe como é que é. Ai, Vitor, você é casado com alcoólatra? Só quem é casado com alcoólatra pode falar. Aí vai lá alguém que é casado com alcoólatra, uma aluna ACA, né, uma heroína ACA, e fala com a pessoa. Ela fala, mas pra você foi fácil por causa disso, por causa daquilo. Uma vítima profissional. Ela se fecha, ela se tranca. Nada serve pra ela. Porque na cabeça... E olha só que doideira. Ela, além de reclamar de tudo e todos, dizendo que ninguém sabe como é que é, ela é uma arrogante ao contrário. Porque o arrogante, ele pode se achar o melhor de todos. Só que é a mesma coisa a pessoa que se acha o pior de todos. É o extremo, ela é especial, ela é melhor que todos, de alguma forma. Porque ela é a mais sofredora que todos. O caso mais difícil de todos. A pessoa mais incompreendida de todos. E aí, quando alguém vem, ela enxerga as pessoas dessa forma. Por exemplo, ai, Vitor, você agora vai salvar a minha vida, Vitor. Vem aqui na minha casa, resolve o meu problema. Não vou na sua casa. Eu tenho minha vida, minha família, eu tô aqui te ajudando. Agora, eu não sou seu salvador, não. Você tá louca? Acorda. Só tem uma pessoa que pode salvar a sua vida, ser heroína da tua história, é você. E eu tô aqui te dando a chave. Você pode usar ela para abrir, ou não.
É você que vai fazer. Tá entendendo? Ou entrar no papel de perseguidora. Não, esse Vitor aí. Aí quando a vítima enxerga como salvador. Isso acontece volta e meia. Chega lá o Vitor, nossa, já aconteceu essa semana. Me falaram, minha equipe me contou assim. Que a pessoa chegou para marcar uma consulta comigo. No contato da minha equipe para marcar consulta online. E aí perguntou como é que funcionava a consulta. A minha equipe passou para ela as informações e falou, olha, o valor é tanto da consulta e tal. Aí a pessoa respondeu o seguinte, ela estava lá, eu preciso muito de ajuda, isso e aquilo, aquele outro. Aí foi explicado como é que funcionava o atendimento e a pessoa falou o seguinte, credo, eu achei que era de graça. Fala que quer ajudar os outros e começou a virar perseguidora. Ah não, aí a pessoa que ia ser o salvador virou a pior pessoa do mundo. Nossa, mercenário, como é que você pode trabalhar com remuneração? Isso não tá certo. As pessoas não fazem mais nada pelo bem do próximo. O quê? É a vítima, perseguidora, o que é isso? Isso é uma bagunça toda que a pessoa entra para fugir do sofrimento emocional da vida dela. Só que esse padrão mental, ele sabota de uma forma tão grosseira, ele serve para aliviar aquele sentimento imediato. Conhece alguém que busca coisas assim para aliviar o sentimento imediato? Eu quero que o outro pare de aliviar mudar o sentimento imediato com álcool. Eu quero que o outro pare de beber. Mas eu funciono parecido, sem o álcool. Ou às vezes até com o álcool também. Mas eu entrei numa dinâmica de vítima. Aí a pessoa olha, faça quem você ama parar de beber e fala, não, mas eu não serei a salvadora de nada. Só que olha só, ser heroína ACA não tem nada a ver com ser salvadora. Tem gente que fala, eu não sou clínica de reabilitação para ajudar alcoólatra. Alcoólatra tinha que mais ir pro lixo mesmo. Perseguidora, tá vendo? Essa galera, perseguidor, vítima, salvador, tudo preso no ciclo do alcoolismo. Então o que você tem que começar? Os 4 passos para você se tornar uma heroína ACA. Eu vou explicar isso melhor ainda. Primeiro passo, autorresponsabilidade. Você se responsabilizar pelos seus sentimentos, se responsabilizar pelo que tem de bom e ruim na tua vida, você entender que ninguém vai te salvar, é você que precisa ser a heroína da sua história. Se você não for, ninguém vai ser. Se não você, quem? Se não agora, quando? Se não o ACA, o quê? Tá entendendo? Então é você ter essa autorresponsabilidade de saber o seu papel e fazer o que você tem que fazer para atingir o que você precisa ou quer. Né? Como é que vai ser diferente? Você sabe disso quando você olha para o outro, mas você às vezes esquece quando olha para você. Então estou te lembrando. Segundo passo, ter conhecimento sobre o alcoolismo e suas armadilhas. Eu estava te falando sobre essa dinâmica de vítima, anti-ACA, perseguidor, salvador, isso tudo uma bagunça que te leva, por conta de um funcionamento emocional imaturo perante um estresse grande, que é o alcoolismo de quem você ama, mas a falta de preparo, a falta de informação, né, conselhos errados que as pessoas te dão, você acaba alimentando um papel de vítima, impotente, incapaz, que não faz nada de produtivo, real, só reclama, fala mal, às vezes até do alcoolista para os outros, fofoca por aí, alimentando, buscando pessoas vitimistas, derrotistas, né? Então você tem que aprender que isso é uma armadilha do alcoolismo. E tem várias outras. Você tem que aprender as armadilhas do alcoolismo, entender o que é a doença. Entender, por exemplo, o alcoolismo é uma doença, como é que funciona esse negócio no cérebro. Você não precisa virar uma neurocientista, mas você precisa entender, mas como é que essa parada é? Porque como é que você quer falar sobre qualquer coisa de alcoolismo se você não tem ideia mínima como é que funciona isso na cabeça da criatura? Não dá, você não vai sair do lugar se você não entender o básico. É lógico, tá entendendo? Você tem que entender, porque o povo fala por aí de alcoolismo, repetindo um bando de abobrinha, sem base nenhuma, e que a prova de que é uma porcaria é que não tá resolvendo pra você. Que não dá pra ser raso.
Não dá para ser raso e querer ter resultados extraordinários. Não dá para ser pequeno e ter resultados grandes. Não dá. Você tem que escolher. Fazer quem ama parar de beber é uma coisa grande, é uma coisa importante, é uma coisa significativa. Então não dá para você lidar com isso como se fosse uma bobagem, como se fosse uma mera milagre. Não, é trabalho, meu amigo, minha amiga. É trabalho. Eu não estou aqui fazendo uma promessa fácil, imediata. Eu tô fazendo aqui uma promessa de que é possível. Mas você vai precisar estar disposto a crescer. Porque para a gente ter grandes resultados, a gente precisa ser grande. E para ser grande, todo mundo que é grande já foi pequeno. A gente precisa se esforçar, a gente precisa se colocar na cabeça esse objetivo e seguir atrás dele. E buscar o que você precisa buscar para que ele aconteça na tua realidade. Não ficar só sonhando, esperando um milagre ou uma tragédia. E aí, você autorresponsabilidade, você para de ser vítima. Conhecimento sobre o alcoolismo e suas armadilhas. É o básico. Isso aí a gente vai falar na aula 1 da Semana. Aí, o que eu falei do ciclo da sobriedade. A gente vai falar na aula 2 da Semana. Habilidades de comportamento e posicionamento. Né? Ver os erros, ver como é que funciona. Agora a gente começa a falar de acertos no comportamento. Né? O alcoolismo se alimenta do contexto. Dependendo como é que você lida com o alcoolista, você alimenta o alcoolismo ou a sobriedade. Isso aqui não é o que eu acho, o que eu quero. É o que é. Qualquer um que entenda esse conceito vai ser capaz de enxergar. Por exemplo, recentemente eu coloquei uma postagem falando o seguinte: você buscaria o alcoolista no bar? Né? Se ele beber demais, você vira motorista dele para voltar para casa? Várias pessoas falaram assim, claro que eu pegaria ele no bar para voltar para casa. Porque, Vitor, quando a gente ama, a gente ajuda. Só que a pessoa não percebe o que tem por baixo dos panos, ela está no raso. Ajudar, muitas vezes, é você ajudar a pessoa de uma forma que leve ao crescimento. Quando você começa a entender como é que os comportamentos funcionam e que o cérebro funciona na base da economia da energia, que você precisa estimular, facilitar o que é saudável e não facilitar o que não é saudável. Por exemplo, o trabalho de ter que ir para casa, ou o problema de ter que ir para casa porque ficou bebendo no bar, se você tira esse problema, você alimenta o alcoolismo. É óbvio, qualquer um que entenda o mínimo sobre o comportamento humano percebe isso. Só que às vezes pessoas que não fazem a mínima ideia de como funciona o comportamento humano defendem a unhas e dentes a ideia de que elas estão certas. Tá comendo grama há muito tempo, não tem benefício nenhum, faz anos que continua na mesma coisa, na síndrome da água mole em pedra dura, e não abre a cabeça para ver que ela é um dos problemas. E pior, poderia ser a solução. Mas tá aí, reclamando. Por quê? Porque a pessoa começa a viciar no papel de vítima e começa a sentir que a identidade dela é aquilo. E as pessoas ao redor, muitos familiares, vão reconhecer ela por isso. Porque não estão nem aí no fim das contas. Ah, é verdade, você é uma coitadinha. Uma coitadinha é uma pessoa, né? Tá certa, é uma pessoa valiosa, uma pessoa importante. E aí, se você não tiver as habilidades de comportamento e posicionamento, você vai cair em detalhes como esse que fazem muita diferença. E aí a gente vai para o quarto passo, que são habilidades de comunicação. Não adianta eu ter razão, o mundo nunca foi sobre ter razão. Nunca foi. Na história da humanidade, nunca foi sobre ter razão. Eu vou contar uma pequena história, mas eu quero separar dela, porque eu não falo daqui sobre religião, espiritualidade. Não é a minha área, eu não falo sobre isso. Não é a minha expertise. Então eu vou contar uma história para explicar esse conceito da comunicação. O quanto ela é importante. Ter razão não é suficiente, né? Dizem, né? Eu estou tirando aqui o contexto religioso, mas olha a história de Jesus. Né? A história de Jesus. Não é uma história de um homem que teve uma iluminação, que tinha uma sabedoria gigantesca, que tinha um conhecimento, uma forma de lidar com o mundo, com as coisas muito especial. E o que fizeram com o homem? Não mataram
ele, não torturaram, não crucificaram ele. A história da humanidade é assim, porque não adianta ter razão, a gente precisa saber colocar as palavras, a gente precisa saber se colocar nas situações também. Né? A gente precisa saber, e pior, isso é um exemplo geral, mas quando a gente fala de alcoolismo, isso é 30 vezes mais potente. Porque o alcoolista o cérebro fica muito sensível a erros e acertos na comunicação. O instinto de liberdade ele é muito sensível quando a pessoa está enrolada no alcoolismo. Então, se você fere isso com coisas, uma besteira às vezes, que você olha e você não enxerga. Por exemplo, você olha para o cara e fala: ô meu filho, ô meu marido, ô minha esposa, você precisa de ajuda. Se você fala isso no momento errado, a pessoa com certeza vai soltar as pedras em você, vai reclamar. Por conta de uma reação esperada, mas você não sabia. Beleza, você não tem culpa de não saber. Você não tinha nenhuma oportunidade de aprender antes. Mas agora você tem a responsabilidade de escolher se você vai aprender ou não. Aí você passa, aí eu te ferrei, né? Eu brinco que eu ferro as pessoas, porque eu mostro as oportunidades que existem, as possibilidades, e aí quando você vê que tem a possibilidade, você passa a ter o peso da escolha mais claramente, né? Você já tinha, mas você não sabia. Você tem o peso da escolha de, ó, vou pra lá ou vou pra cá? Ou vou continuar como eu tô, ou eu vou buscar uma forma diferente? E tá na tua mão. E talvez hoje você ainda tenha tempo. Mas não dá pra dizer se você vai ter tempo amanhã, se você vai ter esse tempo mês que vem. Porque a gente não tá falando de um passeio no parque. A gente tá falando da doença que mais mata jovens adultos do planeta. Né? Por que morre um jovem adulto? E os velhos mais ainda, né? Os velhos não precisa nem falar, né? A gente sabe que quanto mais velho, mais risco de saúde. Mas por que morre um jovem adulto? Causas externas, né? Um acidente, uma violência, né? Uma fatalidade. É mais raro morrer de doença, né? E o que você acha que está por trás de acidente, agressão, álcool? Álcool. Se você não sabe, estou te falando, é álcool. Então eu não estou falando de um passeio no parque. Não estou falando de um capricho. Estou falando aqui de que a pessoa que você ama, ela tem um problema que leva ela a se colocar numa situação mortal. Se entender isso não é suficiente para você perceber que o alcoolismo é um problema, tem um problema com você. Porque você acha mesmo que uma pessoa por gosto, é gosto, ele gosta de beber, é o jeito dele, e aí está se enfiando nisso? Pensa bem. Uma pessoa não faz isso se estiver bem, não tem como, não faz isso se estiver bem. É uma doença. Mas a gente precisa ter estratégia. Então entende, por que as pessoas se colocam nesse papel de vítima? Porque traz ganho imediato. Traz ganho imediato. E é o natural do cérebro. Se você se sente vítima hoje, você está vivendo como vítima, você faz essas atitudes que eu falei, não é culpa sua. Você só está reproduzindo o instinto natural do cérebro de economizar energia, evitar dor e sofrimento de uma forma mais imediata. Só que a coisa que diferencia os seres humanos dos outros animais é a capacidade de refletir sobre as coisas, de tomar certas decisões de uma forma mais complexa. O ser humano ele tem uma capacidade que os outros animais não têm de resolver problemas, de lidar com situações. Então, você, diferente de um outro animal, você pode fazer diferente. Você não precisa seguir o seu instinto imediato. Você é capaz de tomar decisões difíceis que vão trazer dificuldade agora, mas eu escolho ter dificuldade agora para depois a vida ser fácil. Eu escolho, me coloco numa situação desconfortável, que é o quê? É a posição de decidir. Eu vou ser um herói ou uma heroína aca da minha própria história. Eu vou lutar contra essa doença com unhas e dentes. Não fui eu que causei, não é culpa de ninguém, essa parada tá aí,
Tem um monte de gente se dando bem com essa porcaria, nutrindo a indústria da morte, né? Patrocinando jogo de futebol, brigando com não sei quem lá, porque tem que ter bebida em tudo que é lugar. Fazendo a cabeça das pessoas desde a infância, porque a propaganda do álcool é para criança. Não sei se você já viu. Várias propagandas de álcool são para criança. Desenho. Né? Não é? Você não percebeu ainda? Aí você olha para tudo isso e pensa que o inimigo é a pessoa que você ama. Você é uma marionete no meio dessa história, meu amigo, minha amiga. Tua família está sendo levada pro lixo por causa disso. E você vai olhar isso com sangue de barata? Aí tem um monte de zumbi que não tem capacitação técnica nenhuma, que olha para esse rolo todo e fala e continua culpando o doente. E olha e fala para você, familiar, que você é impotente, que você é um coitadinho. Tem profissional que olha para a cara do familiar do alcoolista e mente para ele, falando que ele é codependente, uma coisa que não existe. É um diagnóstico que não existe. Eles dão um diagnóstico literalmente que não existe, que já foi descartado, que hoje em dia os estudos mais atuais, inclusive, demonstram o quanto isso é perigoso e nocivo, mas o povo não estuda. No colégio, quantos que estudavam? Fala a verdade. Eu comecei a estudar mais tarde no colégio. Vários anos eu não estudei. A maioria não estuda. Isso você acha que não é assim na faculdade também? É assim. É assim também. Não fique esperando que você vai em qualquer profissional e qualquer profissional vai saber o que está fazendo. E ó, é a tua vida e a vida da tua família que está em jogo. Você não pode depender de uma pessoa ou outra. Você tem que ter conhecimento. Não tem saída. Não tem saída. Se você não tiver conhecimento, não dá para esperar que vai vir alguém em Salvador e salvar a tua vida. Se você não tiver conhecimento, você não vai nem ter capacidade de perceber o quanto o ACA é importante. Ficar esperando sempre alguém resolver a vida. Eu vou entregar o meu familiar nas mãos de alguém que vai resolver. Você está jogando dados com acaso. E mesmo o melhor profissional do mundo, ele vai passar no máximo 1 hora aqui e ali com o seu familiar. Quando grande mudança, grande influência de comportamento acontece a maior parte do tempo. E principalmente aonde? Com relacionamentos importantes. Você, por exemplo. Não estou dizendo o que é melhor, o que é certo. Estou defendendo o que eu acredito. Que se é importante para você, ou se você sofre com essa situação, ser parte da solução, lutar para ser uma heroína ACA, para fazer quem você é parar de beber, é a melhor saída. Só que ela dá trabalho. Dá trabalho. Por isso, quando você for falar isso para alguém que vive na situação que você vive, às vezes você vai querer convidar, né? Pô, achei esse negócio muito legal, vou convidar outra pessoa. E convide, tá? Convide todo mundo que você puder que tem um familiar alcoolista para participar, para assistir as lives e vídeos. Mas você vai convidar alguns deles, me conta no comentário se não. Vários não vão nem ver e já vão falar mal. Vários, ou vai assistir meia dúzia, vai entender tudo trocado e vai começar a xingar. Não é? Eu sei. A maioria das pessoas é assim. Não é à toa que eles se aproveitam, tiram vantagem e fazem com que o alcoolismo seja hoje motivo de piada, motivo de chacota e ao mesmo tempo matando uma pessoa. Enquanto a galera fica rindo. Isso é loucura. Isso é insano. E aí um profissional que era para te ajudar fala que não tem o que fazer. Isso é loucura, isso é insano. E o que você vai fazer? Você não tem não opção. Não tem voto em branco. Será que dessa vez... Porque às vezes você vota em alguém, né? Vamos votar no fulano. Fulano, vou votar no fulano. Fulano vai mudar minha vida. Ok, tem a importância, né? Eleger quem vai representar a gente. Beleza. Agora, você não vota em você. Quando é que você vai dar um voto em você? Você vota no outro, mas você não vota em você. Porque é uma loucura aí fora.
A gente vive numa bolha aqui. E eu alimento essa bolha. E vocês que estão aqui comigo, que estão junto até o fim, né? As heroínas ACA, os alunos ACA, alimentam essa bolha. A gente alimenta, a gente vive disso, vive isso. Que é uma bolha de sanidade no meio da loucura. Volta e meia a gente traz outras pessoas, mas o povo está tão contaminado com esse negócio que eles viram zumbi no que eu chamo de modo automático comportamental. Então, e a gente está falando da tua vida, a vida da tua família. Se não você, quem? Se não agora, quando? Será que vai dar tempo? E se não o ACA, o quê? O quê? Certo? Então, olha só, esses 4 passos para você se tornar uma heroína ACA. Eu nunca falei que ia ser fácil. Se você quer coisa fácil, você não vai conseguir coisa que funciona. Se você não quer coisa que funciona, cai fora. Por favor, não perde o meu e o teu tempo. Se você não quer coisa que funciona, você quer só coisa fácil, nem participa. Não é teu lugar aqui. Não vai levar a lugar nenhum. Então você tem que ter autorresponsabilidade para parar de ser vítima. Vai precisar de conhecimento sobre alcoolismo e as suas armadilhas, habilidade de comportamento e posicionamento e habilidade de comunicação. Coisas que a gente desenvolve no método ACA, tudinho, em detalhes. E aí você tem que tomar uma decisão, em algum momento. E eu espero que dê tempo, de verdade. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, compartilha. Vamos tentar aumentar essa bolha para que daqui a pouco é o normal enxergar a realidade. E até a próxima. Tchau!